Esdras. Ezra. Capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra de Ial falada por Irmial, conhecido por Jeremias, Ial despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse em todo o seu reino uma proclamação, que ele também registrou por escrito. Dizia o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Ial, o Criador dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele me designou para lhe construir uma casa em Ial-Shalaim, conhecido por Jerusalém, que fica em Ialda. Quem entre vocês pertence ao povo dele? Que o seu Criador esteja com ele. Portanto, que ele suba a Ial-Shalaim, em Ialda, e reconstrua a casa que ficava em Ial-Shalaim, a casa de Ial, o Criador de Israel, o verdadeiro Criador. Que todo aquele que reside como estrangeiro, seja qual for o lugar em que esteja morando, receba dos seus vizinhos prata, ouro, bens e rebanhos, junto com a oferta voluntária para a casa do verdadeiro Criador, que ficava em Ial-Shalaim. Então os cabeças das casas paternas de Ialda e de Beniamim, bem como os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito tinha sido despertado pelo verdadeiro Criador, se prepararam para ir e reconstruir a casa de Ial, que ficava em Ial-Shalaim. Todos os seus vizinhos os ajudaram, fornecendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, rebanhos e coisas valiosas, além de todas as ofertas voluntárias. O rei Ciro também mandou buscar os utensílios da casa de Ial que Nabucodonosor tinha tirado de Ial-Shalaim e colocado na casa da sua divindade. Ciro, rei da Pérsia, colocou sob a supervisão de Mitredate, o tesoureiro, a tarefa de retirar os utensílios, e este fez uma relação de todos os itens e os entregou a Sesbazar, o maioral de Ialda. Esta era a relação dos itens: 30 recipientes de ouro em forma de cesto, 1000 recipientes de prata em forma de cesto e 29 recipientes sobressalentes, além de 30 tigelinhas de ouro, 410 tigelinhas de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou tudo isso consigo quando os exilados saíram de Babilônia para Ial-Shalaim. Esdras. Ezra. Capítulo 2. E estes foram os homens da província que saíram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para o exílio em Babilônia. Eles voltaram para Ial-Shalaim e para Ialda, cada um para sua própria cidade. Vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens israelitas incluía: os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da casa de Esquial, conhecido por Ezequias, 98. Os filhos de Bizai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate-Jearim, de Quifira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramai de Geba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betal e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. E os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. E os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e de Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita e os filhos de Sobai.
ao todo 139. Os servos do templo, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzim, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tema, os filhos de Neziá e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Shalmó, conhecido por Salomão. Os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Ami. Todos os servos do templo e os filhos dos servos de Shalmó foram 392. Os alistados a seguir subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer. Mas não foram capazes de comprovar a sua casa paterna e a sua origem, se eram israelitas ou não. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, 652, e dentre os filhos dos sacerdotes. Os filhos de Abaías, os filhos de Acóis e os filhos de Barzilai, que tomou uma esposa dentre as filhas de Barzilai, o Gileadita, e adotou o nome dessa família. Todos esses procuraram os seus registros para confirmar a sua genealogia, mas não os acharam. Assim, foram desqualificados para o sacerdócio. O governador lhes disse que não poderiam comer das coisas puríssimas até que houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A congregação inteira somava 42.360, sem contar os seus servos e as suas servas, que eram 7.337, e havia também 200 cantores e cantoras. Seus cavalos eram 736, suas mulas, 245, seus camelos, 435, e seus jumentos, 6.720. Ao chegarem à casa de Ial, em Ial-Shalaim, alguns dos cabeças das casas paternas fizeram ofertas voluntárias para a casa do verdadeiro Criador, para que ela fosse reconstruída no seu lugar. Segundo seus recursos, eles deram ao tesouro da obra 61.000 dracmas de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes compridas para os sacerdotes. Então os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, e também os cantores, os porteiros e os servos do templo, se estabeleceram nas suas cidades. E o restante dos israelitas se estabeleceu nas suas cidades.